É, nós vamos continuar estudando o Sermão da Montanha e vamos continuar agora naquela parte em que Jesus diz algumas coisas que são chocantes para nós. Ele diz: caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros de que todo o teu corpo vá para a geena. Esse é, sem dúvida, um ensinamento chocante para o neófito. Ele acha que é um absurdo Jesus estar sugerindo que a gente mutile o nosso rosto se um olho está nos levando a cair em tentação, a mão faz alguma coisa de errado, de pecado, que a gente deve cortá-la. Primeiro, nós vamos ver que o propósito de Jesus é, sem dúvida, resguardar a integridade da alma. Tudo deve ser feito para este propósito. No entanto, vamos nos lembrar que a linguagem bíblica é uma linguagem alegórica. Então, muitas vezes, se nós tomarmos ao pé da letra aquilo que está registrado na Bíblia, nós vamos ficar de cabelo em pé, fechar a Bíblia e esquecer isso. E se nós fizermos um esforço para entender a alegoria, o símbolo que é utilizado na linguagem bíblica, aí a gente vai abrir os olhos e entender a profundidade da sabedoria do nosso mestre. O mestre não estava querendo simplesmente nos dar informação para a gente ir colocando isso na cabeça e depois fazer uma espécie de lista do é permitido ou não é permitido, faça isso, não faça aquilo. Nós não devemos ser condicionados, aprisionados em uma lista de coisas para fazer e outra lista de coisas para não fazer. Todos nós somos filhos do Pai Celestial que nos mandou para essa terra distante para aprendermos a manifestar o divino por meio desse instrumento físico, com todas as suas limitações. Então, o objetivo último é alcançarmos a perfeição. Por isso, muitos dos ensinamentos do Mestre nos chocam, porque tolamente nós estamos esperando instruções bem detalhadas, faça isso, não faça aquilo. Não é isso.
O mestre está nos guiando a abrirmos os olhos, não só os olhos do rosto, mas os olhos da alma, expandirmos a nossa consciência, desenvolvermos o nosso discernimento até o ponto em que o discernimento vai se tornar sabedoria. É esse o nosso objetivo e é por isso que o mestre, volta e meia, está nos sacudindo. Pense, olhe, entenda, expanda a sua consciência. A linguagem metafórica, portanto, significa que a automutilação é absolutamente incompatível com o plano divino. E processos de purificação espiritual não são efetuados cortando membros, autoflagelando, como algumas instituições religiosas preconizam. Então, para se resguardar do demônio, você precisa orar muito, ajoelhado em grãozinhos, para vocês não se prender ao mundo. Sofrimento, sofrimento, sofrimento não é a solução. Nós precisamos de ser sacudidos volta e meia, mas o que a gente precisa não é sofrimento, mas sim discernimento. E, inclusive, quando nós lemos com atenção, arranca teu medo e joga-os na geena, joga-os longe para não sermos jogados na geena de fogo. Nós já vimos anteriormente que, apesar de, na tradição judaica, haver algo como a geena, que era um lugar fora da cidade, em que tinha um fogo quase permanente para queimar detritos e tudo aquilo que precisava ser queimado para não causar contaminação. Então, havia uma geena que era para queimar detritos e não para queimar pecadores. E a geena, então, é utilizada como um símbolo de purificação da consciência. Não é um lugar físico, é um estado de consciência, de sofrimento, de desarmonia, ou seja, o oposto do reino dos céus. Então, o mestre está dizendo, tudo aquilo que te leva a pecar, retira-o e joga-o aonde seria tudo purificado por um fogo metafórico, mas é um fogo que liberta as nossas ilusões de que nós vamos conseguir grande gratificação permanente no mundo físico. A determinação é de mantermos o nosso propósito maior de promover a integridade da alma, que deve ser perseguido a todo tempo, simbolicamente expurgando tudo o que nos tira da nossa meta. Agora, seja uma predileção, uma intensa atração ou um antigo ressentimento. Então, ao ouvir isso, a gente se dá conta que não são as coisas físicas que nós temos que evitar, que nós temos que extirpar. É aquilo que está dentro de nossa mente, coisas que nos atraem para o mundo
e coisas que nos repelem do mundo. Portanto, a purificação é um processo essencialmente mental. Os pensamentos, os planos e as conspirações indesejáveis começam e são nutridos na mente. São esses membros, na verdade, predisposições refletindo nossos condicionamentos, que devem ser cortados, de preferência em seus estados iniciais. Você vê, transportar aquilo que está sendo apresentado como sendo no mundo físico para a nossa mente, as nossas inclinações, as nossas atrações, as nossas predisposições, porque o ego quer nos manter prisioneiros das sensações deste mundo. O ego egoísta quer nos manter no mundo em que ele atua, que é o mundo exterior. E quando a gente começa a se interiorizar, a questionar, será que isso vai me trazer uma felicidade a longo prazo? Isso é para sempre ou é algo passageiro? Ou é algo ilusório? Então, essas predisposições, essas atrações para as coisas materiais, as coisas exteriores, as coisas transitórias, impermanentes, é isso que nós temos que cortar. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Simone, você quer falar alguma coisa? Então, você vai dar a palavra para o Dorival. Isso. Raul, se eu olhei, não gostei ou gostei, né? Olhei, gostei, eu me identifico. Aí eu sou vítima do meu ego e que ele vai me comandar mais uma vez. Aí, como você falou, temos que eliminar, cortar. Mas cada um vai ter que procurar do seu jeito. É isso. Não deixar se iludir por aquilo que você falou que é passageiro. É isso, né? É isso mesmo, Dorival, foi muito boa a sua intervenção. Nós estamos nesse mundo como aprendizes. Todos nós já observamos criancinhas pequenas. Criancinhas pequenas estão explorando o mundo, não conhecem ainda, pegam, a maior parte do tempo levam na boca e estão no processo de aprendizado natural. O ser humano adulto também tem um processo de aprendizagem. Porém, o que o mestre nos alerta não é a aprendizagem sobre coisas novas, coisas desconhecidas por nós, mas sim aquelas coisas que são nutridas na mente, que a gente diz, isso é gostoso, isso é bom, nossa, eu quero repetir, eu quero mais, eu quero mais. Então, é nós
nos libertarmos das nossas tendências a viver para as coisas do mundo, lembrando aquilo que São Paulo dizia, estar no mundo sem ser do mundo. Nós vamos, por exemplo, nós precisamos todo dia de ter 2, 3 refeições. Porém, as pessoas que comem 2, 3 pratos em cada refeição, e prato bem cheio, não estão simplesmente cuidando da sua alimentação, mas são glutões que estão vivendo para essa satisfação do paladar. Não é uma coisa, uma experiência nova, mas é a repetição de uma gratificação dos sentidos. É por isso que eu gosto muito de sugerir para as pessoas, lembrem-se da importância do discernimento. A cada momento do dia, nós vamos precisar usar a nossa mente para discernir. Isso é algo que vai acrescentar ao meu real propósito da vida? Ou isso é algo que vai me prender na vida, dificultando o meu progresso espiritual? Então, discernimento, discernimento o tempo todo. Vamos nos libertar da infantilidade de querer achar uma lista de coisas para fazer e a outra lista de coisas para evitar. Existem tais listas, dependendo de como elas são construídas, podem ser úteis. Mas o mais importante para nós sempre é desenvolvermos o discernimento. À medida que nós vamos desenvolvendo o discernimento, nós vamos estendendo o poder da nossa mente clara para alcançarmos a mente divina e para alcançarmos um nível ainda superior, que é o nível intuitivo, o nível búdico, o nível crístico. Então, discernimento é o caminho para encontrarmos o caminho da libertação. Obrigado, Raul. Pois não. Dilceia, você queria falar alguma coisa, minha filha? Bom, então vamos prosseguir. Você quer falar alguma coisa, Dilceia? Você não ligou o microfone, Dilceia. Não, essa sua fala já deixou assim bem evidenciado essa questão do olho, porque o que eu ia levantar acho que Blavatsky que fala, né, que tem o caminho do olho e o caminho do coração, não é isso? Uhum, Olho ela fala no A Voz do Silêncio, que na verdade é uma tradição budista. Então, se alguma coisa do teu olho direito é o olho da razão, teria feito você pecar, tira os teus sentimentos em relação ao que você está vendo calcado na razão. Qualquer coisa parecida com isso? Dilceia, eu não consegui captar o raciocínio, porque do que eu me lembro da Voz do Silêncio, de Blavatsky, e das doutrinas budistas sobre
ascendo espiritual, é que a doutrina do olho normalmente está relacionada com a salvação do próprio indivíduo. Ele busca tudo para se libertar do sofrimento. A doutrina do coração está relacionada com o caminho do desenvolvimento espiritual para nos capacitar, com a iluminação, a nos tornarmos salvadores daqueles que estão vivendo no sofrimento. Ou seja, é um propósito altruísta de nos capacitar para ajudar os outros que estão trilhando esse difícil caminho da vida no mundo, enquanto que a doutrina do olho é para a minha salvação. Eu quero me libertar do sofrimento. Gratidão, professor, isso mesmo. Vamos continuar, então? Agora, é um tópico que eu começo com uma certa dificuldade a respeito do divórcio. Foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Eu sinto no âmago do meu coração que isso aí foi ou desvirtuado, ou foi truncado, ou foi acrescentado aos ensinamentos do mestre, porque não parece haver nenhum propósito espiritual, mas somente uma suposta prescrição moral. Tudo indica que provavelmente foi acrescentado mais tarde nos cânones da Igreja com os propósitos de orientação moral que seria dada pela Igreja e que foi então incorporado no Sermão da Montanha, porque é exatamente a doutrina da Igreja Romana, de que o divórcio é o último caso, e o último caso é de fornicação, e tudo aponta que o culpado de tudo isso é sempre a mulher. Então, é uma orientação machista incompatível com o equilíbrio, com a amorosidade, com a sabedoria do nosso Divino Mestre, que tinha várias discípulas no seu grupo, inclusive no grupo interno, sendo que Madalena era uma das discípulas mais avançadas. Ela é dito em certos círculos que ela hoje é um mestre de sabedoria, e mais, é um Chohan, sexta iniciação. Então, e não só ela, outras mulheres naquele tempo que evoluíram e muito sob a orientação do mestre. Então, esses detalhezinhos de moralidades ou imoralidades, se forem para ser úteis, têm que ser de abrangência total, homens e mulheres. E o mais importante sempre
é aquilo que está em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração, e não as nossas ações externas. Por quê? Porque as nossas palavras e as nossas ações refletem o que está em nossa mente e o que está em nosso coração. Então, vida espiritual é cultivar nossas atitudes, nossos sentimentos, e não ficar de olho arregalado cuidando das nossas ações exteriores. As ações exteriores vão fluir naturalmente do nosso interior. Então, vamos purificar a nossa mente e o nosso coração, e as nossas ações vão refletir o nosso estado interior. Agora, nós precisamos, eu acho que é muito útil em todas as escrituras, todos os ensinamentos, procurarmos tirar alguma coisa de útil. Eu acho que o que a gente pode tirar de útil dessa passagem bíblica é que, quando há um problema no relacionamento de um casal, a lei do menor esforço faz com que ele ou ela diga: isso aí está muito chato, não me agrada, eu não gosto disso. Ok, muito obrigado, tchau, tchau. Cuide da sua vida, eu vou cuidar da minha. Então, cada vez que a pessoa tem um problema de relacionamento, eu vou me embora, vou procurar algo melhor. E isso também, não só na família, mas no emprego, nas amizades. Encontrou problema, vira as costas e vai embora. Enquanto nós temos que nos lembrar sempre qual é o propósito da nossa vida nesse mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo para cursar uma escola muito especial, a escola da vida. O aprendizado para nos tornarmos perfeitos, assim como o Pai que está no céu é perfeito. Meu Deus do céu, perfeição já é uma coisa dificílima, mas sermos perfeitos como o Pai que está no céu, impossível. É a visão limitada daqueles que não têm o embasamento espiritual. Por quê? Porque todos nós somos expressões divinas, expressões do Filho de Deus. O Filho de Deus, por definição, é perfeito, como o Pai que está no céu é perfeito. Então, todos nós temos que trilhar a escola da vida buscando nos tornar aquilo que nós já somos, mas nos esquecemos. Achamos que é muito trabalhoso expressar a nossa verdadeira natureza, porque a nossa verdadeira natureza de amor, de paz, de serenidade, de harmonia, vai fazer com que muitos interesses mundanos sejam afetados. Então, quando a gente se dá conta que as dificuldades que nós temos de relacionamentos se devem essencialmente a um fator. Qual é esse fator? O karma. O karma. Não entendi. Karma? Sim. Isso. Mas eu colocaria uma coisa antes do karma. Você está certo.
Mas antes do karma é a ignorância a respeito das leis da vida e principalmente do karma. Porque as nossas maiores fricções se dão com os cobradores do karma, os instrumentos do karma, aquelas pessoas que a sabedoria divina escolheu para colocar em nossa vida para que a gente pudesse enfrentar as situações que nós criamos no passado. Eu vou dizer uma coisa que espero não chocar os meus queridos irmãos aqui. Agora, notícia internacional, grandes tumultos no Irã por causa de uma mulher que foi morta, tudo indica, pelos policiais da moral muçulmana, porque não estava usando o véu, porque a mulher é considerada como um objeto do homem. E aí ela tem que ser preservada dos olhos impuros dos outros. Ela não pode sair sozinha sem ser acompanhada de um homem da família e assim por diante. Então, talvez eu esteja errado, mas eu costumo ver com compaixão aquelas mulheres que sofrem em situações de tradições extremamente limitativas e distorcidas, que essas mulheres agora são mulheres, mas numa vida anterior eram homens que impunham sobre as mulheres aquele tipo de comportamento, aquele tipo de limitação. E os homens que estão tiranizando essas mulheres vão ser mulheres numa encarnação futura. A gente, quando começa a pensar nisso, perde a respiração, meu Deus, mas como a vida é difícil, mas como é possível tal injustiça? Não, não há injustiça. Tudo aquilo, Jesus nos dizendo, já estou adiantando, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei de causa e efeito. E os ensinamentos dos profetas. Então, existe essa lei imutável do karma. E para que o karma seja aplicado na nossa vida, nós precisamos de instrumentos do karma. São pessoas com tais e tais predisposições que virão a nos propiciar oportunidades de resgatarmos karma que nós temos do passado. É agradável? De jeito nenhum, mas é a garantia da justiça divina. Deus é amor. E Deus é justo, porque a justiça faz parte do amor. Então, nós constantemente temos ao nosso redor instrumentos do karma. E quanto mais rápido nós despertarmos para essa realidade, nós vamos aprender que dizer sim, senhora, sim, senhor, você tem razão, você tem razão. Geralmente é a coisa mais sábia em nossa vida. Aprendermos a... Tem uma expressão em francês que eu gosto muito, désamorcer la bombe, desarmar a bomba. O relacionamento vai num ponto que parece que a bomba vai explodir.
a sabedoria daquele que está engajado no caminho espiritual, está começando a aprender sobre as leis da espiritualidade, é desarmar a bomba. Ok, tá bem. E para se no interior, o que eu vou aprender, estou aprendendo com isso? O que eu devo aprender com isso? Como é desagradável ter uma pessoa nos criticando, botando o dedo, dizendo isso, aquilo outro, desagradável para nós. A gente não gosta disso. Então, em vez de retrucar, respirar fundo. Meu Deus, será que eu fiz isso no passado? Será que agora eu estou recebendo os frutos que eu plantei numa vida interior? Então, num sentido, eu acho que é imprescindível para nós, em relação aos problemas de relacionamento familiar, de emprego, na sociedade, com amigos, sempre estarmos atentos que é muito provável que a pessoa que esteja pisando nos nossos calos seja um instrumento do karma, que está nos ensinando indiretamente, sem saber que está fazendo isso, que tais e tais coisas são desagradáveis. E aí nos comprometermos de coração: eu nunca mais vou fazer isso. Eu aprendi que isso é desagradável, eu não quero colher esse fruto amargo. Então, eu não vou mais, se é que eu faço, não vou mais fazer isso. É um aprendizado duro. Todos nós estamos conscientes de que as lições que a escola da vida nos apresenta demandam um aprendizado que quanto mais rapidamente nós o fizermos, mais nós vamos colher os frutos doces de nossas ações. Agora nós nos conscientizamos. Criticar, ser agressivo é uma coisa horrível. Eu detesto isso. Então, o compromisso interior: não vou mais criticar, não vou mais ser agressivo com as pessoas, porque todas as críticas, todas as agressividades que eu fizer nessa vida, eu vou experimentar mais cedo ou mais tarde. É nesse sentido que nós precisamos tirar a lição aqui de algo que parece que foi distorcido no contexto bíblico, mas no fundo, se presta para uma lição muito importante, ainda que muito dolorida para todos nós. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Eu sugiro a vocês que vocês procurem ler de Geoffrey Hodgson, tanto o grosso livro Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, como também A Vida do Iniciado, em que ele insiste em que nós devemos estar atentos para os instrumentos do karma, que nós vamos precisar estar de prontidão para identificar as nossas falhas, as nossas fraquezas,
parece algo assim masoquista ficarmos procurando as nossas fraquezas, os nossos erros, para que essa autoflagelação mental não é ficar dizendo eu sou um pecador, eu sou horrível, eu sou isso. Não, não é autoflagelação mental. É identificação daquilo que a gente vê, puxa vida, quantas e quantas vezes eu devo ter feito isso para agora receber esse tratamento da pessoa, do outro, que eu tenho tanto carinho, tanta atenção, tanto amor para com ele. Por que que estão fazendo isso? Será que a providência divina não está nos virando a atenção para olharmos para nós mesmos? Porque nós recebemos da vida o que já demos para a vida una. Essa é uma das lições primordiais da vida espiritual. Estarmos conscientes da aplicação constante da lei do karma, da lei de causa e efeito. E até que a gente pague o último centavo, como numa passagem anterior que nós vimos no Sermão da Montanha, procure quitar todos os seus as suas dívidas, porque pagarás até o último centavo, no sentido, todos os débitos kármicos que nós temos serão pagos. Eu já mencionei isso anteriormente, mas como é tão importante, eu vou me desculpar de repetir outra vez, que nós ficamos muitas vezes chocados com a vida de sofrimento de um Chico Xavier, de um Gandhi, de um Mandela, de Madre Teresa e assim por diante. Esses grandes benfeitores da humanidade, a gente vê aquela coisa maravilhosa que eles fizeram no mundo, mas aí se a gente olha com mais atenção aos detalhezinhos, eles tiveram muito sofrimento. A própria Blavatsky, totalmente dedicada aos serviços do mestre em prol da humanidade, e como foi vilipendiada. Então, o que isso significa? Que esses seres boníssimos estão já prestes, preparados para a quarta iniciação, que os tornará um arhat. E, para isso, eles têm que quitar todos os seus débitos kármicos cometidos 5, 10 ou mais encarnações atrás. Então, a menos que a gente tenha total confiança na amorosidade do Pai Celestial e na justiça divina até o último centavo, nós não vamos entender a vida das pessoas. Como é que os maus parecem levar a melhor e os bons sofrem tanto em sua vida tentando servir os outros? É porque existe um processo, existem etapas, e para que a gente alcance a penúltima etapa antes de alcançarmos a iluminação completa como mestres de compaixão e sabedoria, nós precisamos quitar todos os nossos débitos kármicos que possam ter ainda não sido vencidos de muitas encarnações anteriores.
Então, em resumo, as coisas desagradáveis de nossa vida, são resgates kármicos. 2, indicações de que nós precisamos dar mais atenção a esse tipo de situação. Se nós estamos recebendo muitas críticas, pare um pouquinho. Será que eu sou ainda crítico? Faça uma profunda retrospectiva para ver se é crítico, se é agressivo, se é impaciente. Enfim, nós estamos na escola da vida para nos tornarmos, na verdade, retornarmos a ser perfeitos como o filho que foi gerado pelo pai. O filho é tão perfeito quanto o pai. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Continuamos, então. Agora é sobre o juramento. Ouvistes também que foi dito aos antigos, Jesus sempre fazendo aquele contraste, a tradição mosaica versus aquilo que ele agora estava ensinando. Ouviste também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma, nem pelo céu, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não tens o poder de tornar um só fio de cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Puxa vida, quer dizer que eu não preciso reforçar, deixar bem claro que é verdade. Então, vamos analisar um pouco mais esse ensinamento de Jesus. Jesus, com a linguagem rica, ataca as complicações comportamentais de seu povo e reafirma a importância da simplicidade. A falsidade é uma praga que viceja na sociedade há muitos milênios. O juramento foi introduzido por causa da desconfiança que existe nos homens, sabendo que muitas vezes eles mesmos mentem para proteger seus interesses, eles projetam nos outros sua desconfiança nas afirmativas deles, já que eu, de vez em quando, minto para proteger os meus interesses, é possível, talvez provável, de se esperar que os outros venham a fazer a mesma coisa, ou até pior. Então, na tentativa de forçar um certo grau de vericidade às palavras dos outros, com a instituição de julgamento de diferentes ordens. É isso que é o resultado dos juramentos. Mas o juramento não é uma garantia da verdade. Quem é capaz de mentir também é capaz de jurar em falso. É tão simples, mas os mentirosos querem encontrar uma saída, né? Um verdadeiro curador espiritual como Jesus
não procura curar os sintomas da doença, mas sim as causas da própria doença. O hábito de jurar é um sintoma do mal profundo, que é o hábito de mentir. Mentira, 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 para proteger os interesses da personalidade. O propósito das instruções do mestre vai além da cura dos sintomas da doença, os juramentos. O objetivo é curar o hábito da mentira, promovendo a prática da verdade pura e simples. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Se quisermos receber a orientação divina, é essencial ter a mente aberta, porque muitas vezes acontece que os ditames da sabedoria do alto não estão de acordo com os nossos sentimentos pessoais, opiniões atuais, ou mesmo nossas crenças e nossas tradições. Infelizmente, esse ensinamento fundamental tem sido ignorado ao longo dos séculos e de forma cada vez mais acentuada em nosso mundo de práticas comerciais de propaganda enganosa e das inundações de fake news para fins políticos eleitorais. Então, a nossa sociedade está inundada de mentiras de todos os níveis, de todos os tipos. Juramentos são a verdade, agora uma coisa muito séria. Pecados contra o Espírito Santo. Por quê? Esse pecado é fazer qualquer coisa que nos impeça de ouvir e atender a sempre revigorante ação da voz que fala por Deus em nós. Sua penalidade é a estagnação espiritual. Não podemos nos esquecer que progresso é sinônimo de mudança. Então, sem mudança, não haverá progresso. Então, tudo aquilo que nós identificamos em nós que sejam impedimentos para a mudança, mudança qual? Não é a mudança para Shangri-La ou para o Tibete, não. É a mudança interior. Essa mudança interior, meu Deus do céu, como é difícil. Como o nosso ego, as nossas tradições, o nosso comodismo, o nosso egoísmo nos leva a sermos conservadores, a sermos escravos dos nossos hábitos. Quando eu falo isso, eu estou falando para o Raul, porque eu sei como eu sou escravo de toda uma série de coisinhas, de rotinazinhas bobas, mas é provável que também, junto com essas rotinazinhas bobas que eu repito todos os dias, estão algumas rotinas muito mais sérias de interpretação, de orientação, de comportamento. Então, estarmos com os olhos abertos para o nosso comportamento, aquilo que os hinduístas e os budistas chamam de plena atenção, é extremamente importante. E a interação com as outras pessoas é muito útil. Falamos há poucos instantes atrás sobre os cobradores do karma. Os instrumentos do karma, esses são grandes
auxiliares para nós, porque nós não queremos mudar de alto a baixo, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Não, nós queremos continuar com a nossa vidinha, com os nossos hábitos. E não são só os hábitos físicos, são os hábitos mentais. Então, o juramento, quando reforça que nós somos assim, que está tudo certo, nós estamos bloqueando as mensagens que o Espírito Santo, que a mente divina em nós, nos traga mensagens do alto. Acorde, meu filho, acorde, meu irmão, você está precisando de se conscientizar que isso não é apropriado, que isso é errado. Mas a gente jura, não, mas eu fiz isso com a melhor das boas intenções, sempre procurando se proteger, porque nós nos achamos já perfeitos. Não precisamos fazer muito esforço para sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. A gente só está aguardando a iluminação que já deveria ter acontecido. Mas por quê? Porque nós somos, sendo muito cuidadoso com adjetivos, nós somos sonhadores, que nós já alcançamos a iluminação, que nós já somos perfeitos, que a gente... Aí que vem o grande perigo, que a gente não precisa mudar. E o juramento, não, eu disse a coisa certa, é assim. Não, a gente tem que estar sempre aberto a avaliar. Daí a importância do discernimento, estar sempre avaliando não só o mundo exterior, que a gente adora, o ego adora avaliar o mundo exterior. Ele chama de avaliar, mas, na verdade, ele está julgando. Mas o mais importante, e que só nós podemos fazer, é avaliar o que a gente guarda na nossa mente. E é esse o grande papel que nós temos na vida espiritual. Vocês gostariam de fazer alguma observação ou pergunta? Raul, Dorival, o sim, sim, não, não. Esse nós estamos falando para nós e não para o outro, né? Para nós mesmos. Nós mesmos, é isso mesmo. Esse é o confronto com a mente, né? A gente não pode impor nenhum tipo de comportamento ao outro, a não ser que sejamos tiranos. Existem muitos tiranos por aí de diferentes gradações, desde tiranos dentro de casa, como tiranos dentro da prefeitura, do governo do estado, do governo nacional, grandes líderes internacionais. Então, existem tiranos, mas ninguém vai para o reino dos céus sendo tirano, mas sim sendo irmão, sendo sábio e compassivo. Ok. Obrigado, hein? Obrigado, Raul. Continuamos, então? Pois não. Temos agora um tópico que é muito interessante, muito importante para nós. Ouvistes que foi dito, no passado, na tradição mosaica, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo,
a sabedoria que nos é trazida pelo Mestre Jesus. Não resistais ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E àquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não volte as costas ao que te pede emprestado. Esse é um daqueles ensinamentos que a gente respira fundo. Não, Jesus estava falando só para os judeus daquele tempo, não é para nós, não é para mim, é para todos nós. E a gente pode se iludir pensando que isso são regras de relacionamento social, mas não é, não. É o estabelecimento de uma atitude para com a vida. Vamos examinar em mais detalhes. Que eu saiba, nenhuma igreja cristã, nenhum grupo cristão aceita até hoje essa doutrina do amoroso mestre. Todos praticam violência, pois querem revidar e se vingar, pois ainda guiam-se pela lei tradicional, não só da tradição mosaica, mas de grande parte das tradições antigas. As leis humanas e os preceitos sociais buscam proteger os direitos individuais, não tem dúvida. Buscam proteger os direitos individuais, ou seja, os direitos da personalidade, que, por definição, são do ego e, portanto, egoístas. A gente já está dizendo, eu não estou gostando para onde essa história vai me levar. A justiça dos homens reforça a separatividade do ego. O ego está querendo proteger os seus interesses. A justiça humana faz isso. A justiça divina procura promover a união com todos e com o todo, ou seja, com Deus. Então, justiça humana protegendo o ego, a justiça divina promovendo o divino em nós. Como? Somente os discípulos avançados, realmente comprometidos com a vida espiritual, compreendem a razão desses ensinamentos do Mestre. Por quê? Porque nós precisamos estar cientes e comprometidos com o verdadeiro objetivo de nossa vida nesse mundo, para aceitarmos os ensinamentos aparentemente contrários ao que parece ser nossos justos interesses. No entanto, precisamos nos lembrar que os interesses do ego são contrários aos interesses da alma, ou seja, do nosso verdadeiro ser. Assim, uma pessoa busca o interesse do indivíduo egoísta e separado, a outra do ser altruísta a caminho do reino dos céus. A lei mosaica está ou estava baseada na premissa de que um erro, uma injustiça, uma violência poderia ser neutralizado ou quitado com a prática do mesmo erro, da mesma injustiça ou violência contra aquele que iniciou o processo. Então, é uma matemática
deu 2 tapas, vai receber 2 tapas. Fez isso, vai receber aquilo na mesma moeda. Isso conduzido pelo indivíduo ou pela sociedade. Mas nós só percebemos, só nos damos conta da metade do processo. Aquilo que as pessoas fazem para nós é a retribuição do que nós fizemos para outros membros da família humana no passado. Pode ser um passado muito distante de algumas vidas. Então, essa matemática imediatista da personalidade é uma coisa que mantém o sentimento de separatividade. Quem está comprometido com a vida espiritual tem que ter uma visão mais ampla, uma visão do grande processo de retirada da casa do Pai para ir para a terra distante, o nosso mundo, a nossa vida nas condições materiais que nós temos, sociais também. Então, insistir nos meus direitos pessoais não vai nos adiantar muito na vida espiritual. Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Em vez de resistir ao mal, revidando, precisamos neutralizá-lo com o bem. A inofensividade, a ahimsa, é a verdadeira solução, ainda que não satisfaça o ego, ainda que possa ser ignorada pelos profanos que vivem de forma autocentrada. Na verdade, grande parte da população, tanto nos dias de hoje como nos tempos de Jesus, acredita que essas instruções do Mestre são verdadeiros absurdos, sendo até mesmo uma demonstração de covardia. Porém, para o iniciado, para aquele que está comprometido com a senda espiritual, essas instruções são, na verdade, sábias, naturais e evidentes. Um segundinho. Não resistir ao mal, não retaliar, é a atitude correta para quem busca a paz e a harmonia que levam ao reino dos céus. A mesma instrução foi dada por Siddhartha Gautama, ou Buda, e por todos os grandes instrutores. Os verdadeiros instrutores espirituais têm sempre como meta nos libertarmos do jugo separatista do ego, para alcançar o estado expandido de consciência que leva ao que é chamado reino dos céus, que é o reino da consciência da unidade. Esse conselho é dirigido aos discípulos, mas também foi aplicado pelas massas sob a orientação de grandes líderes como Gandhi, Mandela e Martin Luther King, além de outros, em suas campanhas de resistência pacífica, não agressão, para efetuar grandes mudanças sociais onde antes imperava a injustiça. Se vocês tiverem alguma
sentindo a garganta apertar com essas instruções do mestre aqui, eu sugiro que vocês procurem ler sobre o que Gandhi conseguiu com a resistência pacífica, alcançar a independência para a Índia, que depois se dividiu entre Índia e Paquistão, do jugo da potência mais importante naquela época, que era o Império Britânico. Mandela ficou na prisão por décadas, quando foi libertado e se tornou presidente da África do Sul, ele não teve nenhum sentimento de revide, de buscar vingança. Ele sempre contemporizava, foi aceito como líder para o término do apartheid na África do Sul, porque era uma pessoa contemporizadora que vivia para a inofensividade, não para a vingança. Então, o resultado prático social dessa atitude não revidar, não retaliar, a gente pode comprovar historicamente. E a gente pode comprovar até mesmo na nossa vida. Quantas e quantas vezes, quando nós recebemos aquela inspiraçãozinha do alto e alguém de nossa família diz uma coisa injusta, desagradável para nós, a nossa tendência é abrir a boca e soltar o verbo em cima daquela pessoa. Porém, se a gente mostrar sabedoria e compaixão, que as pessoas, estão fazendo aquilo porque foram colocadas em nossa vida para servir como instrumento do karma para nós. 2, elas estão fazendo aquilo porque não sabem fazer melhor. Ainda são ignorantes a respeito da vida harmoniosa que nós devemos buscar. E como é que nós vamos contribuir para essa vida harmoniosa? Retalhando, falando mais alto do que ela falou, mais áspero, mais agressivo, ou baixando a bola, sendo compreensivo, sem ser covarde. Não precisa ser covarde, mas precisa ser generoso. Encontrar o momento certo de dizer, de sugerir um tipo de comportamento que venha a ser mais harmonioso para o casal, para a família. Tomar a atitude de trazer paz e harmonia, engolindo um pouquinho de sapo, que a gente não gosta, mas é o sinal de sabedoria, só vai nos trazer benefícios, e não só para nós, mas para a família, para o grupo, para os companheiros de trabalho. A razão para essa orientação é que tudo o que nos acontece é decorrência da grande lei de causa e efeito, como sugerimos. Assim, nenhum homem é nosso inimigo. Todos são nossos instrutores e instrumentos da lei do karma. A aceitação das injustiças pessoais com resignação e sem retaliação permite que aceitos kármicos sejam concluídos. Nas sociedades em que impera a tradição de vingança, como parece que foi por muito tempo na Sicília, com a prática tradicional da vendetta, verificamos justamente o contrário. Devemos responder às injustiças com silêncio na família, no trabalho e na sociedade,
confiantes que tudo tem sua razão de ser. A injustiça aos outros, porém, deve ser resistida com coragem. Quando nós vemos a injustiça sendo praticada para com outras pessoas, aí nós devemos intervir com sabedoria, com firmeza, mas sabedoria, sem agressividade, mas com firmeza. É fácil? Não. Eu conheço uma pessoa que só levou tapa e soco ao procurar intervir nas brigas dos outros. E, em alguns casos, conseguiu contemporizar, outros não. Mas entrar numa situação de conflito, procurando acalmar, a gente sempre precisa se lembrar do discernimento, discernimento, discernimento. Uma pessoa com um facão ou com uma pistola, a gente precisa de muita coragem para intervir entre os dois, mas cada indivíduo tem que procurar sentir o discernimento e sentir que a força do alto está consigo naquele momento para ele impedir o que seria uma injustiça de curto prazo, não de resgate kármico, mas a nossa responsabilidade é sempre proteger os outros. É algo que dá uma dorzinha de cabeça quando a gente pensa nas implicações disso. Sobre o prisma ocultista, não resistir ao mal é uma atitude muito sábia. Por quê? O ocultismo tem a ver com energia. Então, a energia, uma vez ativada, torna-se mais forte quando resistida. Precisamos aprender a transmutar ou desviar, em vez de reprimir ou resistir. Essa prática é usada em certas artes marciais, por exemplo, Aikido. Eu já vi algumas práticas de Aikido e fiquei mais surpreso como os verdadeiros praticantes de Aikido conseguem uma espécie de dança. Ele deixa a energia do outro passar. Às vezes ajuda um pouquinho para que ele passe e caia lá na frente e acorde. Que acordar em que sentido? De que a violência não é solução. Então, não disputar pela posse de objetos. Na senda, o sentimento de possessividade pessoal deve desaparecer. Porém, discernimento é sempre necessário na prática dessa, como em quase todas as instruções avançadas do Mestre. Discernimento, discernimento, discernimento. Quando coagidos a fazer algo penoso ou desagradável, caminhar uma milha, a gente não entende se não conhece a tradição daqueles tempos. No Império Romano, havia a lei de que o público dos países dominados ou aliados de Roma deveriam oferecer os seus préstimos para caminhar
uma milha. Só caminhar, não. Caminhar carregando as armas, escudos e apetrechos dos soldados, dos legionários romanos. Então, aquilo não era uma caminhada muito agradável, não, carregando todo aquele peso. E aí é o entendimento. O mestre estava dizendo para aceitarmos esse encargo muito desagradável de carregar as coisas dos outros, do dominador, né? O soldado romano, por uma milha, e se oferecer para caminhar um pouquinho mais, 2 milhas, quem sabe. A gente fica vendo, meu Deus do céu, até que ponto ia a sensibilidade do mestre para com a nossa elevação de consciência. Quem é que, com diploma superior, tendo um bom emprego, se sujeitaria a ser um burrinho de carga da tralha do nosso dominador, soldado do Império Romano, sem fazer cara feia, fazer aquilo porque é algo que nos engrandece, nos trazendo aquele conhecimento de que tudo é passageiro na nossa vida material. E sabermos que mesmo aqueles que têm diploma superior, têm um cargo de governo, também têm que ser humildes. Esse é o grande divisor de águas do Sermão da Montanha. Não se trata de praticar uma série de atos virtuosos externos. Lembrem-se disso, meus irmãos, não é prática de atos externos. O seu objetivo é desenvolver uma atitude interior, uma nova atitude ou condicionamento espiritualizante de inofensividade, que seria equivalente a nascer de novo. Nascer aqui. É uma mudança da nossa consciência, da nossa atitude interior. Então, não é ter aquela listinha, faça, 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 não faça, não. Aquilo que a gente é no nosso interior vai se manifestar externamente. Então, o que importa é estabelecer uma atitude interior permanente. O verdadeiro cristianismo não é apenas um sistema ético de viver virtuoso. É um novo modo de ser. O valor do ser humano não está naquilo que ele faz ou diz, mas naquilo que ele é. Meus irmãos, vocês prestaram atenção? O valor do ser humano não está naquilo que ele faz ou que ele diz, mas naquilo que ele é. A vida espiritual está voltada para a manifestação de nossa verdadeira natureza exterior de nossa natureza interior no exterior. Então, vamos trazer para o exterior aquilo que é a nossa natureza interior. E, para isso, nós vamos ter que fazer tudo aquilo necessário para fazer aflorar a nossa atitude divina, as nossas qualidades divinas. Que alguém
não revide quando agredido, ou ceda a camisa a quem lhe roubou o casaco, é de somenos importância, mas que ele mantenha essa atitude firme e constante de benevolência e beneficência. Isso sim é importante. Em outros momentos, essa atitude interna se revelará em nossos atos externos, pois nosso modo de agir é uma expressão do nosso ser. Essa nova atitude supõe uma total transformação interior do homem, uma transformação irrevogável do velho ego para o novo ser em Cristo. O velho ego quer receber e ser servido. O novo homem em Cristo está voltado para doar e servir. O nosso Divino Mestre nos ensina o caminho para a libertação do sofrimento. Infelizmente, esse ensinamento avançado só é entendido, aceito e praticado por aqueles poucos que estão dispostos a passar pela porta estreita e seguir o caminho apertado. Porém, a porta é realmente estreita e o caminho é muito apertado aos olhos e valores do ego. Por isso, precisamos nos perguntar todos os dias: eu quero ser bem-sucedido neste mundo ou quero retornar o mais rápido possível para a casa do Pai? Se não tivermos a nossa meta bem clara em nosso coração, os supostos sacrifícios para a jornada da alma serão considerados como insuportáveis. Vamos nos lembrar daquela frase lapidar: onde está o meu tesouro, aí estará o meu coração. O meu tesouro é sucesso nesse mundo? Aí estará o nosso coração. A nossa força, a nossa atração para a vida. Porém, se o nosso tesouro estiver na vida espiritual, na autotransformação, na expansão de consciência, nós vamos agir de forma diferente. Não é um simples querer que determina o resultado. Precisamos ativar um novo poder. Esse novo poder é ativado no coração de quem nasceu de novo, quem teve a graça de um êxtase, um samadhi ou uma experiência de quase morte. A não ser que a gente tenha uma experiência contundente que abra os olhos não do nosso rosto, mas de nossa alma. É isso. A vida é amor, é uma doação. Nós somos todos um. O mal que existe no mundo é devido à ignorância. E qual é a minha atitude nesse caso? Agir dentro dos parâmetros da ignorância e revidando as coisas que porventura venham nos fazer, ou sendo diferente, ou sendo espiritualizado, usando o discernimento, mas com compaixão e sabedoria. Por isso, talvez que Jesus disse: meu reino não é desse mundo, a não ser que nós queiramos realmente reorientar a nossa vida para o reino dos céus, para uma vida diferente. Nós não conseguiremos seguir as orientações do Mestre, porque as orientações do Mestre é quebrar a nossa prisão do ego, quebrar os nossos condicionamentos do ego, que são egoístas.
nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Alguma pergunta? Meus irmãos, eu sei que a gente sai desse tipo de ensinamento com um nó na garganta. Será que eu vou aguentar? Será que eu tenho força para isso? Temos. Só que ela não está ao nosso alcance agora, porque essa força está no âmago do nosso ser. E é só quando a gente transforma o nosso querer num poder, um poder que requer um choque vivencial de termos uma experiência espiritual muito profunda que nos mostra que aquilo que nós buscamos é maravilhoso, está ao nosso alcance. Então, nós temos que ativar essa força interior buscando na meditação. Eu não sugiro que vocês busquem numa experiência de quase morte, mas ela pode acontecer. Mas é muito mais prático a gente buscar um samadhi, um êxtase promovido pela meditação constante, profunda, do que deixar passar as oportunidades e dizer, não, eu não aguento, é muito difícil isso tudo. Quem sabe numa outra vida, eu vou ler mais a respeito, mas nós não precisamos tanto de leitura como nós precisamos de trabalhar a nossa determinação para fazer metade daquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Se nós fizermos a metade daquilo que nós já aprendemos intelectual, nós vamos deslanchar, nós não vamos nos reconhecer depois. Vocês me perdoem dizer, fazer metade. Eu estou falando da minha experiência. Eu sei que eu preciso fazer muito mais daquilo que eu já aprendi. E como o danado do ego nos segura, né? Amanhã, hoje você está cansado, olha, você tem que fazer isso, deixa para a semana que vem que você não vai estar com tanto problema no escritório, em casa, e isso, aquilo. O ego tem doutorado em desculpas. Então, é aquela determinação, eu quero, eu posso e eu vou fazer. Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite, muito obrigado pela paciência de vocês. Até a próxima. Fiquem em paz com Deus. Obrigada, Raul. Boa noite. Obrigado, Raul. Ana. Tchau para Até todos. semana que vem, gente. Boa noite.